Classificação dos direitos que alguém pode ter. Primeiro, direitos a uma prestação. O direito a uma prestação é o direito de exigir de outrem uma prestação, uma conduta. Quais podem ser essas condutas? Pode ser uma prestação de fazer, uma prestação de não fazer ou uma prestação de dar. Essa prestação de dar, ela pode ser uma prestação de dar dinheiro ou de dar algo diferente do dinheiro. O direito a uma prestação é um direito que prescreve, ou seja, eles têm um prazo para serem executados. A prescrição atinge o poder de cobrar, ou seja, o poder de exigir a prestação. O artigo 189 do Código Civil diz que os direitos a uma prestação podem ser violados. Esses direitos, quando são violados, diz que houve inadimplemento, lesão ou violação. São somente os direitos a uma prestação que podem ser violados, lesionados ou inadimplidos. Se eu tinha uma obrigação a cumprir e não cumprir, haverá inadimplemento, lesão ou violação desse direito. A efetivação material desse direito, ou seja, para que esses direitos sejam efetivos, realizados, é necessário uma conduta, como, por exemplo, a conduta de entregar uma quantia em dinheiro, uma conduta de pintar um quadro. E essa efetivação material da prestação tem o nome de execução. Ou seja, executar é fazer, concretizar uma prestação devida. É possível executar o direito a uma prestação quando há o inadimplemento. O artigo 580 do Código de Processo Civil diz que o pressuposto da execução é o inadimplemento. O artigo 617 do Código Civil dispõe que, uma vez proposta a execução, interrompe a prescrição. A execução, ela pode ter algumas classificações. A primeira delas é a que divide a execução em execução voluntária e execução forçada. A execução voluntária é quando o indivíduo voluntariamente, espontaneamente, cumpre uma prestação. A execução forçada é aquela que força o cumprimento da obrigação. Justamente pela execução voluntária ser de cumprimento voluntário, espontâneo, alguns doutrinadores dizem que ela não deveria se chamar execução, mas sim adimplemento voluntário. Porque a execução, como dito anteriormente, ela só existe quando há um inadimplemento. Ou seja, se a execução está sendo voluntária, se o cumprimento está sendo voluntário da prestação, ela não seria uma execução, mas sim um adimplemento voluntário. Mas existe essa classificação entre execução voluntária e execução forçada. Ainda, a execução pode ser classificada da seguinte forma: ela pode se dar ou por processo autônomo ou por uma fase de um processo sincrético. Quando ela se dá num processo autônomo, significa que o processo ele foi criado, instaurado somente para executar aquela prestação. É um processo exclusivo para executar. Já quando a execução é uma fase de um processo sincrético, significa que esse processo ele foi instaurado não só para execução. Então, por exemplo, houve um processo de conhecimento
E em seguida, num processo sincrético, houve execução. Então, quando a execução é uma fase de um processo sincrético, há mais de um propósito no mesmo processo. Tem mais uma classificação da execução, que é a que divide a execução em execução direta e execução indireta. A execução direta ocorre quando o indivíduo vai até o Estado e o Estado cumpre a prestação às custas do devedor. Ou seja, o Estado vai substituir a atuação do devedor. Então, por exemplo, era uma ação de cobrança, o indivíduo não pagou e aí ele vai ser executado. A ação de conhecimento foi julgada em favor do credor e o indivíduo réu, o devedor, vai ser executado e ele não quer pagar. Então, o que o Estado faz? Ele toma as providências que deveriam ser tomadas pelo devedor. Então, ele entra no patrimônio do devedor e, por exemplo, vende um carro. E com o dinheiro da venda do carro, ele paga o credor. Um outro exemplo era uma prestação de não fazer. Então, o indivíduo ele não poderia construir um muro. Ele vai lá e constrói. Aí tem toda a ação, o autor ganha, e aí o Estado ele vai às custas do devedor, por exemplo, contratar uma demolidora, alguém que desfaz um muro, para desfazer. Então, o Estado substitui a atuação do devedor e ele age às custas do devedor. Já na execução indireta é quando o Estado ele força o devedor a cumprir a prestação. Então, na execução direta, o Estado age como se fosse o devedor. Então, ele age no patrimônio do devedor. Na execução indireta, o Estado força o devedor a cumprir. Ele, por pressão psicológica, ele induz o devedor a cumprir a prestação. Como, por exemplo, quando acontece no caso de alimentos, porque no caso de alimentos, se o devedor dos alimentos não paga, ele pode ser preso até que pague. E um outro exemplo seria, por exemplo, numa ação monitória, o devedor é intimado a pagar e, se ele pagar, ele recebe uma recompensa, que ele é liberado das custas e honorários. Então, o Estado faz uma pressão psicológica através de uma punição ou através de uma recompensa para que o próprio devedor cumpra a prestação. Seguindo na classificação dos direitos que alguém pode ter, além do direito a uma prestação, há também os direitos potestativos. Direito potestativo é o direito que alguém tem de interferir na esfera jurídica de outra pessoa, criando, alterando ou extinguindo relações jurídicas. O direito potestativo se submete à decadência, ou seja, diferentemente do direito a uma prestação que se submete à prescrição, os direitos potestativos se submetem à decadência. A ação constitutiva é a ação pela qual se afirma o direito potestativo. Essa ação, ela não gera execução, porque não tem o que se executar. Ela apenas afirma um direito potestativo. Classificação das ações de conhecimento. Existem 3 correntes sobre a classificação das ações de conhecimento. A primeira corrente, que é a corrente majoritária, ela classifica as ações de conhecimento através da classificação ternária das ações de conhecimento, ou seja, ela divide as ações de conhecimento em 3. São elas: ações condenatórias, ações constitutivas e ações declaratórias. A segunda corrente
classifica as ações de conhecimento através da classificação quaternária. Para essa corrente, são 4 as ações de conhecimento, quais sejam: 1. As ações mandamentais. 2. As ações executivas em sentido amplo. 3. As ações constitutivas. E 4. As ações declaratórias. A terceira e última corrente, que classifica as ações de conhecimento, divide as ações de conhecimento em 5 espécies. E essa é a classificação quinária das ações. Quais são essas 5 espécies? Primeiro, ações condenatórias. Segundo, ações mandamentais. Terceiro, ações executivas em sentido amplo. Quarto, ações constitutivas. E quinto, ações declaratórias.